A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira, estou vindo aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 11, que traz como título O fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, aqui embaixo inscrever-se. Acione os sininhos das notificações para você receber as nossas próximas pré-aulas em primeira mão. Deixe seu like, curte e faça um comentário, porque isso ajuda demais o canal crescer, ajuda demais o YouTube divulgar o nosso canal. Também quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Quero apresentar a você o meu novo livro, O Homem Inspirado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você adquirir num preço bem bacana. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo, do anticristo, o perfil do anticristo, vale a pena você dar de presente. Estamos aí no Natal, você pode dar de presente, com certeza a pessoa vai ficar muito feliz de receber esse livro, O Homem Inspirado pelas Religiões. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida já iniciamos com a nossa lição. Muito bem, retornando à nossa lição, deixa eu já passar para você esta lição. Eu estudei esta revista aqui, que é a revista da Betel de 2016. Tivemos uma revista que tratamos só do fruto do Espírito Santo. Então, eu estudei essa revista, estudei essa outra também, que é uma revista da CPAD de 1999, que fala do livro de Gálatas, e aqui na lição de número 12 vai tratar das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. Então, estudei essas 3 lições para fazer um resumo para você e trazer aqui as virtudes do Espírito Santo, as virtudes do fruto do Espírito Santo. Como de costume, vamos ler o nosso texto áureo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. A nossa verdade aplicada diz: é fundamental após a conversão andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Os nossos objetivos, como de costume, são 3. O primeiro é apresentar a importância do fruto do Espírito. Segundo, é expor a necessidade de produzirmos frutos. E o terceiro, compreender que devemos frutificar em toda boa obra. O nosso texto de referência está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, 14, 16 e 22, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 16. Diga, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Dito isto, vamos iniciar a nossa lição. É importante você que é professor destacar com seus alunos o fato do fruto ser um único fruto. Não são os frutos do Espírito no plural, é o fruto. E este fruto produz 9 virtudes. Nesta lição, nós estudaremos apenas 6 destas 9 virtudes. Na nossa introdução da nossa revista, um ponto que eu destaquei é que o fruto do Espírito Santo produz em nós as qualidades, as características de Cristo,
a natureza de Cristo passa também a pertencer a nós. A essência de Cristo também passa a exalar em nossas vidas. Observe também que nesta lição nós estudaremos apenas 6 destas virtudes, que serão, amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. São essas as virtudes que iremos estudar nesta lição. Antes que de fato iniciemos nas virtudes, é importante destacar alguns pontos que o autor da lição ele vai trazer. No primeiro tópico, observe o fruto do Espírito Santo. Aqui o autor vai destacar que o Espírito Santo é quem faz todas as coisas na nossa vida. É o Espírito Santo que produz a conversão. É o Espírito Santo que proporciona o arrependimento. É o Espírito Santo que vai ministrar os dons espirituais, os dons ministeriais. E é esse mesmo Espírito Santo que vai produzir em nós o caráter de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, a partir das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Subtópico 1.1. Jesus nos escolheu para darmos frutos. Aqui o autor ele vai destacar a nossa nova condição, a de filho de Deus. Neste tópico, o autor ele vai deixar bem claro que essa nossa nova condição, a nossa condição de filho, nos dá possibilidade de viver nestas virtudes que o Espírito Santo nos proporciona, desde que vivamos cheios deste Espírito. Se assim o fizermos, seremos semelhantes ao Pai. Observe o que João diz no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Cristo, ele nos deu este poder de filho. E o filho possui a natureza, a genética, as características do pai. E as características deste pai nada mais é do que as suas 9 virtudes demonstradas neste espírito. O autor também vai destacar que as pessoas, elas buscam, elas procuram estas virtudes na vida do cristão, para se alimentar delas. Essas pessoas não possuem essas virtudes, mas elas buscam nas pessoas cristãs essas virtudes para que realmente elas possam ver que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Subtópico 1.2. O fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. Aqui o autor deixa claro que as 9 virtudes do Espírito Santo é que vai nos levar à santidade que Deus espera que tenhamos. As pessoas, elas não leem a Bíblia, as pessoas leem a vida dos cristãos. Elas sabem o que o crente pode ou não fazer, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Mas elas sabem destas virtudes, porque são virtudes divinas que mesmo nesta sociedade corrompida, elas têm imenso valor. Elas são de grande valia, embora as pessoas não vivam isso, não tenham condições. Porque, como eu disse, estas 9 virtudes são ações sobrenaturais em nós. É uma mudança profunda que Deus realiza em nós através do seu Espírito, e isto não é natural, isso não é adquirido pelos nossos esforços. É a ação de Deus em nossas vidas, em nosso ser. O pastor Antônio Gilberto, ele vai estabelecer uma relação entre Gálatas 5:22 e João, capítulo 15, do versículo 1 ao 16. Em Gálatas 5:22, vai tratar
das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, que nós estamos estudando. Já em João capítulo 15, do versículo 1 ao 16, vai falar da videira verdadeira, vai falar daquela parábola que Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos, nós somos as varas, e a vara que está nele produz fruto e muito fruto. Então esta parábola, quando fala de fruto, o pastor Antônio Gilberto diz que o fruto que Jesus Cristo espera de nós não é as manifestações dos dons espirituais, mas sim as virtudes do Espírito Santo, as virtudes do fruto do Espírito Santo que Deus quer que a gente produza. E é interessante que na parábola, Jesus diz que a vara que produz fruto, ele as limpa para que dê mais frutos ainda. Muitas vezes não entendemos as situações, as adversidades da vida e a gente acaba por se frustrar, mas Deus muitas vezes utiliza estas situações para nos aperfeiçoar, para que realmente possamos cada vez mais produzir frutos e frutos de justiça. Observe que geralmente o cristão que passa por situações de tribulação, ele tem uma essência diferente, ele tem um coração mais benigno, mais bondoso, mais amoroso. Por quê? Porque ele foi aperfeiçoado nessa ou naquela provação. Ele foi lapidado a partir da provação. Então, nós estamos neste processo. Deus está forjando em nós o seu caráter, a sua natureza, e por isso muitas vezes passamos por provações, por tribulações, para que sejamos aperfeiçoados por Cristo. Subtópico 1.3. Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Observe que aqui o autor vai fazer a divisão das 9 virtudes do Espírito Santo da seguinte forma. Então, a primeira divisão é que as 3 virtudes, amor, alegria e paz, estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, né? São o nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus. As outras 3 virtudes, essa tríade, fala do nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com o próximo, relacionamento horizontal, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. E as outras 3 que restaram, das 9, diz respeito ao nosso relacionamento conosco, nosso relacionamento consigo mesmo, que é, né, a fé, a mansidão e a temperança. Então, essas 9 virtudes vão delinear, né, aquilo que a gente chama de natureza divina em nós. Essas 9 virtudes precisam fazer parte da nossa natureza também, e elas serão forjadas a partir do nosso relacionamento íntimo com Cristo, íntimo com Deus, íntimo com o Espírito Santo. É importante lembrar que na Bíblia de Estudo Plenitude, essa Bíblia deixa bem claro que as virtudes não podem ser alcançadas por mérito ou por esforço humano. Não é por esforço humano que a gente vai conseguir ser mais amoroso, ser mais bondoso, ser mais benigno, ter paz, agir com mansidão. Não, a gente só consegue isso a partir do nosso relacionamento com o Espírito Santo, do aperfeiçoamento que recebemos dele a partir da oração, da leitura bíblica, da compreensão daquilo que Deus quer de nós. Dito isto, vamos para o nosso segundo tópico, nossos relacionamentos com Deus. Aqui neste tópico, o autor ele vai fazer algo muito interessante. Então, ele vai estabelecer uma relação entre amor e coração. Observe isso. Ele vai destacar a alegria e a alma.
ele vai falar da paz e da mente. Então ele diz o seguinte, que a primeira tríade das virtudes, a primeira a ser apresentada é o amor. O amor está extremamente ligado com o coração. O amor está numa parte essencial da vida humana. Depois ele vai falar da alegria, que a alegria ela acontece na alma, no relacionamento da alma, no relacionamento interno, interior da pessoa. Quando a gente fala de alma, a gente fala do centro, das emoções, da vontade humana, né? Da decisão humana. Então, a alegria está na alma, como diz o salmista, a corça brama pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, quando a gente fala de alma, a gente fala do relacionamento espiritual da pessoa com Deus. Quando falamos de alma, a gente sabe que a alma está estreitamente ligada com o Espírito, da onde é que tem o relacionamento com o Espírito de Deus, o nosso Espírito com o Espírito de Deus. Então a nossa alma tem alegria, e esta alegria é advinda do relacionamento com o Espírito Santo. E também ele vai falar da mente, né? A paz ligada com a mente, porque as pessoas que andam perturbadas, as pessoas que andam preocupadas, que não têm paz, geralmente elas possuem em sua mente um turbilhão de coisas a serem resolvidas, a serem apresentadas, e por isso isto vai roubando-lhe a paz. Mas a paz, ela vem a partir da ação de Deus na nossa mente, nós passamos a descansar em Deus, a confiar em Deus, a colocar nas mãos de Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e aí ele nos proporciona a paz, que excede todo entendimento, que a gente vai estudar mais profundamente nos próximos subtópicos. Vamos então ao subtópico 2.1, a primeira virtude, o amor, a maior de todas as virtudes. Eu grifei aqui neste subtópico a parte que eu considerei relevante, que é esta. Entendemos que o amor aparece em primeiro lugar na relação das virtudes, pois nenhuma das outras virtudes do fruto do Espírito é possível sem o amor. Então eu destaquei na lição anterior que quando Paulo dá a lista das 9 virtudes, ele coloca o amor na frente, porque o amor ele é essencial, ele é fundamental, e o autor aqui está dizendo que sem ele é pouco provável ou impossível termos as demais virtudes. Tudo se inicia pelo amor. Aqui é importante lembrar que o amor é a essência do próprio Deus. É a partir dele que todas as outras virtudes elas nascem. Deus é amor, como diz lá em 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Então a natureza de Deus, a essência de Deus é amor. O amor é mais do que um atributo, fala daquilo que Deus é. Então nós precisamos ter esta virtude em nós, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos até, como aprendemos na lição anterior, nos entregar como Cristo se entregou por nós, como Cristo nos amou até o fim. Precisamos também apresentar, esta segunda dimensão do amor. Isto é fundamental, esta virtude precisa ser cultivada em nossas vidas. E ela só vai ser uma realidade quando nos relacionarmos com aquele que é amor, quando nos relacionarmos com Deus. Subtópico 2.2. Vamos à segunda virtude, o gozo ou alegria. A alegria que emana de Deus. Aqui neste subtópico eu grifei duas partes que achei interessantes. A primeira é que o termo alegria não constitui uma alegria originária das coisas terrenas. Então esse termo gozo
não quer dizer que é a alegria das coisas que temos aqui nesta terra, porque esta alegria é uma alegria natural, é uma alegria humana. Esta virtude que o apóstolo Paulo está apresentando para nós, na verdade, é uma alegria sobrenatural, que está acima das circunstâncias. Uma outra parte também que eu grifei, que eu achei interessante, o comentário do autor, é o que ele cita, né? Segundo o Strong, ele diz que essa virtude pode ser trazida como ficar extremamente contente. Então, a ideia de extremamente contente é algo sobrenatural. Pois bem, vamos então saber o que é o gozo, o que é esta alegria. A alegria é uma experiência espiritual com o Espírito Santo que produz isto em nós. É uma experiência sobrenatural do Espírito de Deus que produz esta alegria. É uma alegria que vem de dentro para fora. Não está relacionada com as coisas externas, mas está num sentimento interno que o Espírito Santo faz brotar em nosso ser. É uma alegria permanente e acima das circunstâncias terrenas. É uma alegria que é duradoura. É uma alegria que enquanto você estiver se relacionando com Deus, essa alegria vai perdurar em seu coração. Tem um exemplo na Bíblia de um texto que é bem conhecido de todos nós, que é Abacuque 3,17, que vai nos mostrar o que é essa alegria, né? Olha o que diz o texto. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Observe que todas as circunstâncias em torno do profeta eram ruins, só havia más notícias. Entretanto, dentro do coração do profeta havia uma alegria, uma exultação inexplicável, né? Fora do comum. Por quê? Porque ele estava vivendo a alegria sobrenatural do Espírito Santo. Se você está gostando desta aula, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se possível, faz um comentário, porque isso ajuda muito, né? O YouTube, né, sobe o nosso canal aí e a gente vai sendo divulgado. Ajuda-nos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Muito bem, o pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer o seguinte, que esta alegria do céu, essa alegria de Deus, ela vem a partir da certeza da nossa salvação. Então, quando realmente nos sentimos salvos, quando realmente vivemos a salvação de Cristo em nós, passamos a ter esta alegria. Esta alegria, diz o pastor, que ela vem do Espírito Santo. Além disso, ele vai dizer, essa alegria surge graças à confiança de que os nossos pecados foram todos perdoados. Muito bem. Vamos ao nosso próximo subtópico, subtópico 2.3. Paz, uma condição necessária para florescermos em união. Aqui eu destaquei um ponto que é a última parte deste tópico, desse subtópico, que eu achei bem interessante, que é essa aqui, ó. Essa paz só é encontrada quando o crente passa a andar pelo Espírito, porque a paz é fruto de uma vida repleta do Espírito. Então, essa paz também corresponde ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. É esta paz que o apóstolo Paulo diz que ela excede todo o entendimento. Ela está fora da condição mental, do raciocínio, da razão. É uma paz que muitas vezes não tem explicação. A pessoa está vivendo uma vida tribulosa, uma vida atribulada, ela está passando por situações ruins, mas ela tem paz. E da onde vem essa paz? Do seu relacionamento com o Espírito Santo. A gente percebe que hoje muitos cristãos estão vivendo uma vida de frustração, de tristeza, de angústia, de amargura, porque elas não têm mais
um relacionamento com o Espírito Santo. E precisamos, mais do que nunca, promover isso, falar destas coisas, principalmente no seio da igreja, para que as pessoas possam desfrutar de tudo isso que nós estamos a estudar, desta paz, desta alegria, deste amor. Então, esta paz, ela é fundamental. A paz no hebraico é shalom, que não significa ausência de problemas, ou ausência de guerra, ou até mesmo a presença de bem-estar. A pessoa não tem paz porque tudo está bem. Também ela tem paz independente se ela está em guerra ou não, independente se ela tem problemas ou não, em qualquer circunstância, em qualquer situação, essa pessoa que tem essa virtude, ela possui a paz que excede todo entendimento. A palavra shalom, essa palavra, ela por si só significa completo, tranquilo de coração, que sabe que recebeu o perdão de Deus mediante a fé em Cristo. Então esse sentimento de paz é um sentimento de completude dessa pessoa que tem total confiança de que recebeu o perdão de Deus, que está sendo cuidado e protegido pelo Senhor. Observe que essa paz, o apóstolo Paulo fala a partir da situação nossa diante de Deus de justificação. Observe, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta paz que temos com Deus faz com que vivamos numa circunstância diferente das pessoas que não possuem a presença desse Espírito em seus corações. Então é importante vivermos isso, essa paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio a guerras estamos tranquilos. Esta paz que vem da certeza da vida eterna, essa paz que vem do nosso príncipe, o príncipe da paz. Tópico 3, nosso relacionamento com o próximo. Agora, neste tópico, nós iremos tratar sobre as chamadas virtudes sociais. As virtudes que correspondem ao meu relacionamento com o próximo. Neste tópico, eu grifei a parte que diz assim: mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o próximo. Então essa virtude tem essa finalidade de eu estabelecer um relacionamento saudável e edificante com o meu próximo. Aqui neste tópico o autor destaca que essas virtudes têm a finalidade de aperfeiçoar o nosso relacionamento com o próximo, as chamadas virtudes sociais. Então, nós iremos tratar das 3 virtudes que correspondem ao nosso relacionamento com o próximo. Subtópico 3.1, longanimidade, suportando as contrariedades do próximo. É importante a gente ver aqui que o autor, ele vai dizer o seguinte, ele afirma que ser longânimo é suportar a má conduta dos outros contra nós, sem sermos dominados pela ira, explosões de raiva, sentimento de vingança. Então, longânimo é aquele que suporta todas as afrontas e ele se mantém na mesma condição, embora seja difícil passar por essas situações. Um longânimo, ele espera Deus agir por ele, ele não toma frente. A gente sabe que não é fácil, mas o longânimo é aquele que tem essa virtude do Espírito Santo, que dá a ele essa possibilidade de agir assim. Então, o que é ser longânimo? O longânimo, ele é paciente, ele é perseverante. Essa longanimidade fala da atitude de Deus para com os homens, né? Que precisa ser copiado por nós. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Se Deus fosse destruir este mundo por causa dos pecados, né, da promiscuidade
que os homens estão a viver, Deus já teria destruído este mundo já há muito tempo, pelo menos a sociedade humana. Porém, Deus é longânimo. Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. A gente percebe no Antigo Testamento como Deus foi longânimo com a nação de Israel, uma nação que prevaricava, uma nação que vivia na idolatria, quantas coisas que aquele povo praticava que traziam desgosto para Deus, mas Deus mesmo assim sempre foi longânimo, tardio em irar-se. Então, quando agimos assim, agimos exatamente como Deus, nosso Pai. Então, o que é ser longânimo? É tolerar a má conduta dos outros contra nós, sem nunca buscar a vingança, é suportar as perseguições, é ser paciente nas tribulações. Cristo foi o exemplo para nós. Lá em Isaías 53, verso 7, diz que ele não abriu a sua boca. Você conhece a palavra de Deus, sabe que Jesus foi jogado de um lado para o outro, lá diante de Herodes, diante de Pilatos. Jesus não abriu a sua boca para reclamar, para murmurar. Olha como Cristo, mesmo diante de tanto sofrimento, foi longânimo, foi paciente, ele aguardou o momento certo para se manifestar e ainda está a aguardar o momento em que o Pai irá determinar para ele vir até a terra, arrebatar a sua igreja para ele vir até a terra, resgatar Israel. Então Deus é longânimo e ele quer que este sentimento também seja produzido em nossas vidas, porque assim passamos a ter uma das virtudes do caráter de Deus. Certo? Tá gostando desta aula? Não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e vamos continuar. Subtópico 3.2, benignidade, o amor mostrando compaixão. Neste subtópico, eu grifei a parte que diz assim, claro que esta virtude é evidenciada na vida da igreja quando existe o perdão. Então, quando falamos de benignidade, o autor deixa claro que estamos falando sobre o perdão, da facilidade de perdoar, mesmo quando a pessoa comete algo sério, algo grave. A pessoa que tem essa virtude, ela libera o perdão, ela tem condições de liberar o perdão. Há muitas pessoas que guardam mágoas, que estão enraizadas, cheias de amargura, porque elas não liberam perdão. Mas para elas conseguirem fazer isso, elas precisam receber de Deus esta virtude, esta capacidade, que também é algo fundamental para vivermos em harmonia com o próximo. Benigno é o sentimento que expressa o amor de Cristo em nós. Assim como Deus nos perdoou, assim como Cristo nos perdoou e se entregou por nós, e assim também devemos fazer com as pessoas, agir com benignidade. Benigno é amar o próximo sem medida. A benignidade é uma característica de quem engendra não mal, mas engendra o bem, que quer fazer o bem para as outras pessoas. O benigno não consegue pensar em fazer o mal. Quando ele pensa em fazer alguma coisa para alguém, ele pensa em fazer alguma coisa que traga benefícios para aquela pessoa. Então, como Deus é benigno, assim também devemos ser benignos. O Salmo 103, verso 8, fala da benignidade de Deus. Que Deus é misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então faz parte do caráter de Deus isso, e essa essência nós também precisamos receber, precisamos ter em nossas vidas. O pastor César Rosa de Mello, ele diz que perdoar é muito mais do que uma atitude, é exercitar a benignidade de Deus. Observe como a benignidade é algo muito sério, porque a palavra de Deus diz que se eu não perdoar o meu próximo, se eu não perdoar o meu irmão, não tem como receber o perdão de Deus. Então, assim como Deus manifesta a sua benignidade na minha vida, eu também preciso manifestar a minha benignidade na vida do outro. Muito bem, subtópico 3.3, a nossa última virtude de hoje, a nossa sexta virtude. Vai ficar as outras três aí para frente, certo? Vamos falar sobre a bondade, a destreza do amor.
Aqui neste tópico, eu grifei a parte que diz assim: o Espírito Santo transforma a nossa essência má, tornando-nos pessoas boas. Então você sabe que a nossa velha natureza, o velho homem, o homem caído, precisa ser aniquilado, precisa ser totalmente morto, totalmente enterrado. Porque se nós não vigiarmos, ele ressuscita, ele levanta. Então precisamos mortificar as obras da carne pela ação do Espírito Santo. E quando falamos da ação do Espírito Santo, falamos também da bondade. E o que é esta bondade? A bondade não é a mesma coisa da benignidade que acabamos de estudar. A bondade trata de uma ação imediata nas relações interpessoais. Então, eu manifesto essa bondade fazendo alguma coisa para uma pessoa. Quando eu percebo que essa pessoa, ela necessita de algo, ela precisa de algo, eu corro a tentar de alguma forma resolver o problema dessa pessoa. Se a pessoa precisa de alimento, eu procuro providenciar, suprir. A pessoa tem uma necessidade, eu procuro atender esta pessoa. Essa é a manifestação da bondade. Estou sendo bom, eu estou sendo bondoso, mesmo eu não devendo nada. Mesmo eu não tendo a obrigação de fazer, eu faço. Por quê? Porque a bondade de Deus está dentro do meu coração. Então, a bondade de Deus é praticar coisas boas, é agir com bondade, mesmo sabendo que não vai receber nada em troca. É praticar isto não esperando nada em troca. É fazer como Deus faz, é agir como Deus age. Ser bom é esquecer um pouco do seu ego e agir pensando no outro. A bondade precisa ser algo presente em nossa vida. Precisamos ser bondosos com as pessoas, mesmo que as pessoas não mereçam, porque quando a gente só faz bondade para aqueles que consideramos que merecem, já estamos estabelecendo uma ideia de juízo, né? Uma ideia de julgamento. Precisamos agir com bondade com o máximo de pessoas possíveis, porque é assim que Deus age conosco. Certo? Vamos à nossa conclusão. Eu escrevi aqui esta conclusão, quero ler para você. Essa conclusão diz assim: vimos que todas as 6 virtudes apresentadas nesta lição são partes integrantes do caráter de Deus e que, à medida que vamos absorvendo-as, nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Certo, meus queridos? Espero ter contribuído. Não esqueça, deixe um comentário, deixe o seu like também. Esta foi a nossa 11ª lição do 4º trimestre. Pastor Alexandre Pereira, um forte abraço e até a próxima. E se quiser falar comigo, é só você clicar ali que a gente vai conversando. Deus te abençoe, até a próxima, um forte abraço e tchau!